por que não participamos mais de grupos de constelação familiar. Hoje, nesse vídeo, a gente vai te explicar por que a gente deixou de fazer isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é: siga sempre o que é verdade para vocês. Nós vamos aqui hoje compartilhar a nossa experiência, as nossas vivências, sem a necessidade de convencer ou de impor o nosso ponto de vista a ninguém. Mas se tu está curioso a respeito desse assunto, a gente vai conversar um pouquinho e trazer um pouco da nossa história e, quem sabe, trazer algumas consciências para o teu processo individual. Então, nós já fizemos formação nessa técnica, né, que é a constelação familiar. A gente trabalha com outras técnicas também, então a gente já conhece uma gama. E nós sempre prezamos por empoderar as pessoas a saberem que sabem. Uma coisa que aconteceu, que nós começamos a parar de entrar nesses grupos, né, geralmente, porque a gente percebeu que nós somos estudantes de física quântica, que o olhar do observador interfere no campo. Então, geralmente, o constelador, a pessoa que está lá gerindo aquele grupo de pessoas, né, aquele círculo lá, o olhar dele, as crenças dele incidem sobre o campo. E muitas vezes representam isso. Então não é de total libertação, acaba que vai sujando. Tem algumas verdades, mas vem tipo uma torneira suja, que vem uma água, mas vem uma água com muita sujeira ali também. Então, primeiro, o ponto de vista afeta o campo, o ponto de vista do constelador afeta o campo. E é muito importante a gente perceber e reconhecer, né? Olhar para esses grupos que a gente participa, às vezes, que às vezes tem coisas que podem fazer sentido, mas nem todas. E muitas vezes na estrutura desse processo terapêutico aparece que a grande verdade está com o constelador. E às vezes as pessoas que estão participando nunca podem questionar, perguntar, fazer perguntas. Será que isso é leve, isso é pesado? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é pesado? Será que isso é leve ou pesado para mim? Será que isso é verdade ou mentira para mim? E muitas vezes essa imposição da consciência ela vem de cima para baixo, né? E isso, no nosso ponto de vista, cria muito desempoderamento. Então esse é um dos motivos. Então, muitas vezes o perfil, nós tínhamos, né, na nossa escola, às vezes grupos de constelação, o perfil da pessoa que ia, ela ia lá, ouvia, representavam quem ela queria, ninguém ficava sabendo, só o constelador sabia, todo mundo representava aquilo, só que a pessoa não tinha um autoconhecimento também. Acabava que faz por mim, constelador, faz uma constelação por mim para resolver o problema com meu filho viciado, o problema dos meus pais. E aquilo acabava que saía do processo de autoconhecimento. Era um autoconhecimento meio de tabela. Então a gente também percebeu, né, que existe dentro dessa ferramenta uma tendência maior das pessoas de terceirizar a responsabilidade. Ah, faz alguma coisa para mim para resolver meu problema. Me traz uma consciência aqui para eu resolver meu problema e eu não faço parte do processo. E isso, no nosso ponto de vista, não é um processo empoderador. Outra coisa também que nos fez parar de participar desses círculos é o olhar muito para o passado. Então, a constelação familiar, por si só, é uma técnica de passado, se tu for ver, né? É muito olhar para o passado, para os antepassados. E aí, quando nós fazíamos esses grupos, essas coisas assim, era um peso. Sempre foi pesado antes de fazer essa energia. Não era a resistência do subconsciente, porque a gente conhece essa. Era um peso de muitos seres, espíritos, sem corpos, entidades que vinham com as pessoas para aquilo, claro, para se curar, querem se libertar, tudo bem. Mas chega uma hora no processo de autoconhecimento que tu não precisa carregar mais esse antepassado. Aí tu fica honrando um passado. A gente honra um futuro de possibilidades. Olhar para frente. Olha o passado, aprende, resolve algumas coisinhas ali e olha para frente. Porque ficar cronicamente olhando para o passado é um atraso de vida. Mas percebe que isso não quer dizer que as crenças dos nossos ancestrais não nos afetam. Nos afetam, a gente pode fazer digging, trabalhar, sim. A gente pode, né, soltar alguns padrões, ter padrões inconscientes que a gente está repetindo ancestrais antigos. Às vezes a gente vem, né, por exemplo, é descendente de imigrantes, os imigrantes passaram dificuldades, né, desenvolveram várias virtudes com as dificuldades que passaram. E às vezes a gente não está conseguindo criar mais facilidade na nossa vida honrando inconscientemente esses ancestrais. Às vezes saber dessa história e constelar vai ajudar a ter uma maior consciência. Mas enquanto a gente não encerra o ciclo, enquanto a gente não fala, né, e integra esses aprendizados dentro da gente, a gente às vezes também não necessariamente encerra, né, não necessariamente cura essa energia genética. Então a gente precisa sempre esse olhar para ver o que a gente está aprendendo, o que a gente ainda precisa aprender para soltar essas honras inconscientes. Honra é tratar isso com respeito e respeito com gratidão. Não é a gente repetir os passos, né? Então às vezes as pessoas mal entendem, mal interpretam, mal aplicam também o que é honra. Então muitas vezes também o representante passa pelo seu corpo e acaba pegando muitas coisas.
Esse é um outro detalhe, nós temos que fazer muita limpeza energética, depois fazer uns a quem pertence isso, usar outras ferramentas que a gente conhecia, né? Theta Healing, Access Consciousness, para libertar isso, porque acaba que quando tu fica um boneco do campo, um representante, passa tudo da família das outras pessoas pelo teu corpo, tu fica lá, e muitos dos representantes, assim como o constelador, tinham suas crenças, e os pontos de vista dessa pessoa influenciavam no campo também, então não era totalmente neutro. A gente acredita muito, eu tenho conhecidos que trabalham muito com cavalos, com animais, que eu acho que é a mais pura. Nesse sentido, né, quando eu recomendo um cliente meu fazer alguma coisa, faça com cavalos. Um outro detalhe importante que tu precisa perceber para te soltar muitas coisas, porque ficar olhando muito para o passado, e não te reconhecer como um ser infinito. Gente, tu é um ser infinito, nós somos um ser infinito, nós já fomos tudo em todas as vidas. Fomos tudo em todas as vidas. Já fomos tudo. E um ser infinito é infinito. Não é limitado pela sua história, pelo seu DNA. Nós trabalhamos com essas de DNA genéticas que estão te influenciando. Sim, soltamos isso com outras técnicas que a gente trabalha. De uma maneira muito mais suave, leve, sem sacrifícios, sem grupos que trazem crença de pesos, de dor, sacrifício e lamentação e tristeza. E um dos outros motivos que a gente fez com que a gente fizesse essa escolha de parar de participar dos grupos de constelação familiar é justamente isso, que a gente acredita que existem formas mais leves de tomar consciência. A gente não precisa trazer para o nosso corpo, sentir para curar, né? Perceber, tomando consciência, fazendo uma escolha diferente, a mudança já está acontecendo. Então esse papo aí é uma crença também, né? Que algumas pessoas da vertente do autoconhecimento estão trazendo, que tu tem que sentir para curar. Verdade? Por que eu tenho que sentir uma coisa que não é nem minha? Né? Uma coisa que não pertence a mim? Por que eu tenho que passar isso pro meu corpo para curar? Por que eu vou fazer isso com o meu corpo? E aí, como nós somos terapeutas, né, de Access e processos de corpos, a gente também sempre pergunta, é gentil com o meu corpo? O meu corpo ele é super consciente, está conectado ao campo diariamente, né? A gente já conversa bastante com o nosso corpo para soltar aquilo que não nos pertence, para conversar com ele, criar comunhão, para que ele não fique pegando. Por que eu vou submeter o meu corpo por escolha própria, por livre-arbítrio, né? Sem ninguém, sem nem ser inconsciente, vou submeter o meu corpo a energias que talvez ele nem precisaria entrar em contato. Uma outra coisa também que a gente discorda é muito assim, cara, se você está no campo, tem ali algum pai abusador, alguma pessoa sofreu um abuso na família, uma pessoa tirana, você também tem uma pessoa tirana. Quando começa esse espelhamento, tudo isso, na verdade, essa crença no autoconhecimento, ela é muito... Tem que observar, porque como eu disse, nós já fomos todos em todas as vidas. E tudo é paradoxal. Tudo é paradoxal, nós fomos todos em todas as vidas, todo mundo tivemos pai tirano, pai não sei o quê, abusador na família. Então, isso aí é um discurso que cai por terra, quando te reconhece como ser infinito. E aí vai de encontro a teoria da sincronicidade, né? Na verdade, a gente acredita que tudo é sincrônico, que tudo é por algum motivo. Mas a tentativa, às vezes, de manipular a sincronicidade, ou de tentar ficar paranoico, hiperpsicologizando a vida, né, como diz a Kankyo, tentando olhar a ressonância que tem comigo, aquilo ali pode levar a gente a criar cabelo em ovo e sair mais do nosso centro do que nos encontrar de verdade. Nós já temos conhecidos nossos, né, alguns terapeutas, Kankyo Tanier também, que é uma mestra zen também, que traz muito, ela já trabalhou isso e traz muito parecido com o que a gente está te trazendo aqui. Se tu quer referências, lê Kankyo Tanier, que tem o Poder da Presença. Qual os outros livros dela? Poder do Silêncio. Poder do Silêncio. Também, ela também traz muito essa hiperpsicologização da vida que tornou-se aquele tentar entender a energia, nós temos que soltar a energia, libertar. Nem sempre entendendo a gente solta. Exato. Tem um processo de Access que a gente trabalha na Escola do Ser, por exemplo, que é o Soltando as Dores da Família, que eu recentemente tive uma cura que eu tenho certeza que foi genética, que era ancestral, né? E eu não sei o que era, simplesmente mudou um padrão no meu corpo, que eu tinha menstruações às vezes muito dolorosas no primeiro dia, e simplesmente depois de receber esse processo, algumas sessões desse processo, isso foi transformado. Eu sei o que criou isso? Não. Mas estar disposta detalhe que eu vou trazer aqui. A mudar me trouxe ao meu corpo essa escolha consciente. Um detalhe, foi leve. Foi suave. Existem técnicas, como ela está falando essa de Access Consciousness, tem outras técnicas, tá, gente? A gente não está aqui para defender técnica e dizer qual é a melhor, tá? E comparar, fazendo a nossa experiência. Foi suave, foi leve, sem sacrifício. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Que a constelação familiar traz muito. Quando a gente vai ver a história do Criador, de tudo isso, muitas pessoas que trazem isso, trazem esse viés, é inevitável, gente. A gente começa a observar. E a gente quer te trazer consciência para que tu observe isso também. Tem aquelas crenças, né, que vêm paralelamente a isso. Por exemplo, tudo que é forte é real. Tudo que é pesado é real.
Nós não Isso são acreditamos crenças nisso. dessa realidade. Na verdade, a gente acredita o contrário, que é verdadeiro nos liberta. É leve. Eu já participei uma vez de uma sessão de constelação familiar e eu ria, porque eu olhando para aquilo assim, eu dava risada e uma pessoa olhou, achou que eu tava, sei lá, debochando, ou na verdade, eu tava me libertando e aquela libertação me trazia gargalhadas, né? É leve. Agora, quando a gente tá sofrendo muito, pesado, aquilo não é verdade, tá faltando algo, tá faltando alguma consciência a mais. Né? E a consciência sempre nos liberta, é leveza, né? Então, o que a gente observa hoje é que tem alguns poucos elementos que fazem sentido quando tu vai ver aquelas dar e receber equilibrado, que nem é da constelação familiar, se apropriaram disso, tá, gente? É uma lei do universo. É muito além. E o que a gente quer trazer para ti aqui, que a gente está compartilhando contigo a nossa experiência, tá? Nós trabalhamos há 10 anos com autoconhecimento, a gente entrou um pouco, teve um pouco nesse mundo, assim, teve ali um contato com ele e aí percebeu tudo isso e está trazendo para ti. Fica à vontade aqui para comentar conosco qualquer coisa, se discordar, fica à vontade, a gente está aqui para trazer consciência e libertação. Eu tenho certeza que muitas coisas que a gente falou aqui, vai fazer assim. E também estamos aqui para conversar, pode trazer a tua questão. A gente abre com gentileza, com respeito, com diálogo, a gente pode crescer. Por isso que a gente está trazendo que existem novas formas de além hoje. Formas sem sofrimento, formas mais leves. Sem sofrimento, sem sacrifício do nosso próprio corpo e sem ficar olhando excessivamente para o passado, criando um futuro de possibilidades. Nós estamos aqui, no meu ponto de vista, para criar um futuro de possibilidades, para criar um futuro além desta realidade. Essa realidade condicionada na Matrix. A gente está aqui para acessar mais consciência, trazer mais consciência para o mundo. Só que quando a gente olha muito para o passado, a gente repete ele no futuro. E isso é o que acaba acontecendo com isso, porque assim, ninguém está com esse nível de consciência tão elevado ali quando está fazendo essas coisas, tá? Vocês devem ter visto que nós estamos hoje com os desenhos aqui na testa. A gente estava com os adolescentes e pintou a nossa testa, porque a gente acredita que a vida é alegria, é diversão, a gente escolhe leveza. E a gente acredita que autoconhecimento também pode ser leve, pode ser divertido. E quando é profundo, a profundidade não é a profundidade de sofrimento, é uma profundidade de... Meu Deus, tocou lá no fundo do meu coração, fez sentido e eu fiquei até numa outra sintonia por conta disso. Espero que tu tenha, gostado, nos assistiu aqui. Ficamos à vontade para conversar, para trazer mais consciência. Acreditamos que é o momento de ir além. E por isso que a gente trouxe essa mensagem hoje aqui, fundo do nosso coração. Compartilhando a nossa experiência, nossa vivência e pega aquilo que for verdadeiro para ti. Não acredita em nada do que a gente diz. Tenha as tuas próprias experiências. Exatamente. Tchau.